Fala, povo arretado, tudo em riba? Hoje nós vamos resolver a prova da UES 2019.1. Esta prova que nós vamos resolver se refere ao gabarito da prova 1, tá legal? A prova vai ser completa, mas se você desejar alguma questão específica, aqui na descrição eu vou deixar a minutagem. Só clicar lá e ir para a questão que você deseja, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aí o seu joinha se você curtir essa resolução e compartilha com os seus colegas que também estão se preparando para o vestibular da UES. Então, arrocha aí na vinheta. Questão 13. Em um plano munido com o sistema de coordenadas cartesiana usual, fixada uma unidade de comprimento UC, a equação x² mais y² mais 2x menos y mais 1 igual a zero representa uma circunferência com centro no ponto P, de coordenada P'Q, cuja medida do raio é R, unidade de comprimento. Assim, é correto afirmar que o valor da soma P mais Q mais R é igual a qual dos itens? Muito bem, pessoal, nós temos aqui um problema de geometria analítica. A questão deu para a gente a equação geral da circunferência, que é exatamente esta que eu vou escrever aqui. X elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a zero. A ideia é a gente encontrar quem é o centro da circunferência, ou seja, quem é a coordenada P, já que ela está centrada no ponto P, e também determinar quem é o raio dessa circunferência. Para isso, fica muito tranquilo se você colocar essa equação na forma reduzida da equação da circunferência. E como é que faz isso? A equação reduzida da circunferência é esta: x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual a r elevado ao quadrado. Onde essa letra A e essa letra B são exatamente as coordenadas do nosso centro da circunferência. E esse R aqui é exatamente o raio da circunferência do nosso problema. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer com essa equação? Colocar ela na forma de um quadrado perfeito, tanto quando tem o x quanto tem o y. E aí, morreu Maria Preá, porque você vai descobrir quem é a letra P, quem é a letra Q e também quem é o raio da circunferência, que é exatamente o que nós precisamos para realizar a soma. Então vamos lá, eu vou fazer aqui x² mais 2x mais 1. Se vocês perceberem, isso aqui é exatamente o quadrado perfeito de x mais 1. Então, x² mais 2x mais 1, e eu faço também com os outros valores. Y² menos 2y, está faltando acrescentar aqui um número, né? Para que se torne aqui um quadrado perfeito. Então, y² menos 2y mais 1, eu estou adicionando esse número 1, tudo bem? Só que para não mexer na igualdade, eu também tenho que adicionar o número 1 lá do lado direito desta igualdade. Agora sim, nós temos dois quadrados perfeitos. Notem que estes três primeiros termos, como eu já citei, formam um quadrado perfeito, e esses outros três termos aqui formam o segundo quadrado perfeito. Então isso aqui vai ficar x mais 1 elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado igual a 1. Ok? Notem, aqui nós temos um termo negativo, ou seja, o nosso A ele é negativo, tanto que quando eu substituir aqui, menos 1 multiplicado com menos, né, da equação reduzida, vai ficar positivo. Logo, P, que é a coordenada x do centro da circunferência, ele vale menos 1. A letra Q, que é o y da nossa coordenada, né, do nosso coordenado ponto P, vai ser o número 1. E o raio, notem, raio elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, o raio dessa circunferência, ele é 1.
Temos o P, temos o Q, temos o R, agora é só executar essa soma. Menos 1 somado com 1 somado com 1, eu posso anular esse menos 1 com esse mais 1, e a nossa soma, então, ela vai dar exatamente 1. Morreu Maria Preá. O item correto, portanto, é o item C de casa. Questão 14. Considerando o polinômio px igual a px elevado ao cubo mais 8x elevado ao quadrado mais x mais 1, é correto afirmar que o valor da soma p de menos 1 mais p de menos 1/3 é um número localizado entre item A, 5 e 5,5, item B, 4 e 4,5, item C, 4,5 e 5, ou item D, 5,5 e 6. Probleminha aqui, então, de polinômios, né? Bem tranquilo de se resolver, pessoal. É só substituir o menos 1 e o menos 1/3 no polinômio, determinar qual é o valor de cada um deles e depois executar a soma. Talvez a dificuldade dessa questão seja aqui, ó, fazer a substituição do x por menos 1/3, porque nós vamos ter uma fração, vamos ter que trabalhar com fração. Mas tirando isso, é tranquilo de se resolver. Então, vamos lá. Quando o x for igual a menos 1, o meu polinômio vai ficar com os seguintes valores. 4 vezes menos 1 é elevado ao cubo, mais 8 vezes menos 1 é elevado ao quadrado, mais menos 1, mais 1. Notem que, onde tem parênteses, foi a substituição do x por menos 1 que eu acabei de fazer. Agora vamos resolver. Lembra, sempre primeiro faz a potência, depois a multiplicação ou divisão, por último é que faz a soma ou subtração. Então eu vou desenvolver primeiro aqui as potências, vou repetir aquilo que eu não estou mexendo. Vou repetir aqui o 4. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Cuidado, não vão dizer que é menos 1 vezes 3, não. Tem aluno que coloca assim, né? Tá errado. É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. É o menos 1 vezes ele mesmo, 3 vezes, tá? Então, menos vezes menos vai dar mais, vezes menos vai dar menos. 1 vezes 1 vezes 1, nós vamos ter, então, que vai dar menos 1, o resultado desta potência aqui. Mais 8 multiplicado com menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais, 1 vezes 1 é 1. Mais vezes menos vai dar menos, e aqui eu vou repetir o número 1. De modo que isso aqui vai ficar 4 vezes menos 1, menos 4. 8 vezes 1 é 8, positivo, e esse menos 1 eu já posso cancelar com esse 1 positivo. Menos 4 somado com 8, nós vamos ter então que o nosso P de menos 1, ele vale 4 positivo. Show? Esse aqui, então, é o primeiro valor do nosso polinômio quando substituir o valor do x. Agora vamos calcular o valor de P para menos 1/3. Vou continuar a continha bem aqui. Então, nós vamos ter, ó, quando o x for igual a menos 1/3, o nosso polinômio ele vai dar 4 vezes menos 1/3 elevado ao cubo, mais 8 vezes menos 1/3 elevado ao quadrado, mais menos 1/3, mais 1. Mais uma vez, primeiro se resolve as potências, depois multiplica, por último é que adiciona ou subtrai. A diferença é que agora nós temos uma fração. E de acordo com a propriedade de potência, meu povo, tanto o numerador quanto o denominador, ambos estão elevados ao mesmo expoente. No caso aqui, A3, nesse segundo exemplo aqui, A2. Então vai ficar o seguinte. Repete aqui o número 4, não vamos mexer nele por enquanto. Menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. 3 elevado ao cubo é 27. Ok? Repete aqui o número 8 e vamos executar a outra potência. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo, é menos 1 vezes menos 1, e 3 elevado ao quadrado que vai dar 9. Beleza?
mais vezes menos 1/3, vai simplesmente dar menos 1/3, né? Mais vezes menos vai dar menos, e repete aqui o número 1. Agora nós vamos ter que multiplicar os termos e na sequência fazer o MMC. Então vamos lá. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 sobre 27 é menos 4 sobre 27. 8 multiplicado com 1 vai dar 8. Então fica 8 sobre 9. Menos 1/3 não tem o que fazer, repete. E o número 1 também. Gente, não está aparecendo, mas aqui embaixo do número 1 tem um denominador 1. Tá legal? Qual é o MMC entre 27, 9, 3 e 1? Uma dica importante. Sempre que você for calcular o MMC entre números que são múltiplos entre si, o MMC deles, obrigatoriamente, necessariamente, vai ser o maior valor entre eles. Notem, o número 1, o 3, o 9 e o 27, todos eles são múltiplos entre si. Logo, o MMC deles aqui vai ser o número 27. Então eu vou escrever o seguinte. Vou colocar o MMC, que é 27, e vamos fazer aquele velho espaço que nós já conhecemos. Pega este resultado, divide com cada um dos denominadores e multiplica com o numerador. Vou fazer isso com cada uma das frações. Então vamos lá. 27 dividido por 27 vai dar 1. 1 vezes menos 4 é menos 4. 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 8 vai dar, então, 24. 27 dividido por 3 é 9. 9 vezes menos 1, menos 9. E, por fim, 27 dividido por 1 vai dar 27. 27 vezes 1 vai dar 27. Então, o nosso polinômio vai ficar da seguinte maneira. Polinômio de menos 1/3 vai ser menos 4 somado com 24 vai dar mais 20. Mais 20 somado com menos 9 vai dar mais 11. 11 somado com 27 vai dar, então, 38. Logo, esse polinômio aqui é 38 sobre 27. Beleza? Esse aqui, então, é o resultado do polinômio para x igual a menos 1/3. Mas não é isso que a questão quer saber. Ela quer saber quanto vale a soma, né, de cada um deles. Então, P de menos 1 somado com P de menos 1/3 vai ficar 4 somado com 38 sobre 27. Então, calculando aqui o MMC entre esses dois valores, nós vamos ter o seguinte. 27 e 1, o MMC entre eles dois é 27. Lembrando, né, que embaixo tem o número 1. 27 dividido para o número 1 é 27. 27 vezes 4, 108. Mais 27 dividido por 27 vai dar 1. 1 vezes 38 é o próprio 38. De modo que essa soma, então, vai dar 146 dividido por 27. Fazendo essa divisão, o resultado vai dar aproximadamente 5,4. Logo, o item correto é o item A. Esse valor está compreendido entre 5 e 5,5. Morreu Maria Preá. Questão 15. Quantos são os valores inteiros que o número real k pode assumir, de modo que as raízes da equação x elevado ao quadrado menos 3x mais k igual a 0 sejam reais não nulas e de sinais contrários, e que a equação x elevado ao quadrado mais k vezes x mais 1 igual a 0 não tenha raízes reais? Muito bem, nós temos aqui então um problema de função quadrática ou ainda função do segundo grau. E essa questão ela nos traz algumas informações que devem ser capturadas aqui do enunciado. Por exemplo, a questão fala que x elevado ao quadrado menos 3x mais k igual a 0, elas têm que ter raízes não nulas e de sinais contrários.
Essa informação me permite concluir que eu tenho, para esta equação do segundo grau, eu tenho duas raízes distintas, já que uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Logo, pessoal, o delta desta equação do segundo grau tem que ser positivo, ele tem que ser maior do que zero. Tá legal? A segunda informação é que exatamente os sinais são contrários, né? E a terceira informação está obtida aqui, ó, na segunda equação. X ao quadrado mais k mais 1 igual a zero, elas não podem ter raízes reais. Ou seja, o discriminante aqui, o delta, ele tem que ser negativo. Então vamos trabalhar com essas três informações. Primeira, o delta tem que ser positivo para a minha primeira equação. Segunda informação, as duas raízes têm sinais contrários. Terceira informação, na segunda equação, o delta tem que ser negativo, pois não pode haver raízes reais. Eu tenho que procurar uma resposta que atenda a essas três necessidades, essas três condições. Tudo bem? Então, vamos lá. É um problema um pouco extenso, mas que dá para trabalhar tranquilamente. É só manter a calma. Vamos à primeira situação. Na primeira situação, o nosso delta ele tem que ser maior do que zero. Ele tem que ser positivo, né? Mas quem é mesmo o delta? O delta ele é calculado como sendo b ao quadrado menos 4ac. Isso tudo tem que ser maior do que zero. Lembrando que nós estamos trabalhando com a nossa primeira equação. Na primeira equação, quem é a letra b? Está aqui, ó. É o número menos 3. Substituindo, nós vamos ficar com o seguinte. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o número a. Quem é o número a? É o número 1. E quem é o c? O c é exatamente a incógnita k. Nós não temos o coeficiente c. Tudo isso tem que ser maior do que zero. Temos aqui, então, uma inequação, tá? Então, menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes k é menos 4k. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Vou passar esse 9 lá para o outro lado. Se a gente gosta de falar arrodear, né? Então, eu vou arrodear o número 9 para o outro lado. Quando eu arrodeio esse número 9, ele fica negativo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Menos 4k é maior do que menos 9. Aqui, pessoal, eu preciso ter uma certa atenção. Alguns alunos, né, por cotidiano, por ser mais simples, simplifica esses dois negativos aqui, ó. Lá na igualdade isso é válido, não tem nenhum problema, vai dar o mesmo resultado. Só que aqui na inequação eu não posso fazer isso, tá? Por que eu não posso? Porque na prática, tecnicamente falando, o que você vai fazer é multiplicar os dois lados dessa equação ou da inequação pelo número menos 1. E quando você faz isso na inequação, o sinal também é alterado por essa multiplicação. Na igualdade, por ser sinal de igualdade, né, ela não sofre nenhuma influência. Igual é igual, indo ou voltando. Mas aqui na inequação, não. Na inequação eu tenho o sinal de maior que ou de menor que. Então, quando eu multiplico aqui por menos 1, sofre essa inversão. Tudo bem? Entendido isso, vamos ficar o seguinte, ó. Menos 4k multiplicado por menos 1 é 4k positivo. O sinal também vai ser multiplicado por menos 1, então ele inverte. Ao invés de maior que, ele vai ficar menor que. E o menos 9 multiplicado por menos 1 vai dar 9 positivo. Tá legal? Esse 4 ele está multiplicando a letra, então eu vou arrodear, olha aí, arrodear esse danadinho lá para o outro lado. Ele vai dividindo. Então, pessoal, o nosso k tem que ser qualquer número menor do que 9 dividido por 4. Se eu fizer essa divisão aqui, nós vamos concluir que esse k ele pode ser menor do que 2,25, que é o resultado da divisão de 9 por 4, tudo bem? Eu vou colocar aqui só para facilitar o nosso entendimento, que esse k pode ser menor. Esse k ele pode ser menor do que 2,25. Vamos deixar esse resultado guardadinho aqui por enquanto. Essa aqui é a primeira condição que nós estamos trabalhando, né? Primeira condição para que ele tenha duas raízes aí
distintas. Qualquer valor que eu coloque aqui na letra K, que seja menor do que 2,25, atende à minha primeira condição. Vai me proporcionar aí duas raízes distintas, tudo bem? Agora vamos à segunda condição, que eu vou colocar bem aqui. Na segunda condição, nós temos que ter sinais contrários. Pensa o seguinte, pessoal. Eu tenho uma raiz que eu vou chamar de x1, e eu tenho aqui uma segunda raiz que eu vou chamar de x2, e eu vou fazer o produto dessas duas raízes. Qual é o resultado de um número negativo multiplicado com um número positivo? No produto de dois números de sinais contrários, positivo com negativo, o resultado tem que ser necessariamente negativo. Tudo bem? Ao mesmo tempo, o produto de duas raízes de uma equação do segundo grau, ela é obtida, meu povo, como sendo o coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Sempre você pega aqui o coeficiente C, divide pelo coeficiente A, e esse resultado coincide com o produto dessas duas raízes. É o que vai acontecer aqui. Então, ó, quem é o nosso coeficiente C? O coeficiente C da primeira equação é a letra K. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o número 1, ele não aparece, mas existe bem aqui. Então, K sobre 1 corresponde a este produto aqui, ó, das raízes do lado esquerdo da igualdade. Mas, porém, contudo, todavia, essa multiplicação dá negativo. Então, o K sobre 1 ele tem que dar um número negativo. Logo, K sobre 1 vai dar K, né? E esse K, para ser negativo, ele tem que ser menor do que 0. Pronto. Encontrei, então, a segunda situação que foi proposto aí no problema. Vamos então à terceira situação. Agora vamos analisar a segunda equação. Então vou colocar aqui, neste cantinho, a terceira situação, que é o seguinte. Na segunda equação quadrática, na segunda equação do segundo grau, nós não podemos ter raízes reais. Ou seja, o delta ele tem que ser menor do que 0, ele tem que ser negativo, tá? Já sabemos como é que calcula aqui o delta, né? B ao quadrado menos 4AC, e isso aqui tudo tem que ser menor do que 0. Lembrando que agora nós estamos falando da segunda equação, não mais da primeira. Então vamos lá. Quem é o nosso coeficiente B? É a letra K. Então aqui vai ficar K elevado ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o coeficiente A, que é o número 1, vezes o coeficiente C, que também é o número 1. Está bem explícito ali na nossa equação. Isso tudo tem que ser menor do que 0. Então aqui vai ficar K elevado ao quadrado, continua sendo K elevado ao quadrado, não tem o que se fazer aqui por enquanto. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 1 novamente continua dando menos 4. Então isso aqui vai ser K elevado ao quadrado menos 4, e tudo isso tem que ser menor do que 0. Vou pegar esse danadinho aqui, levar ele lá para o outro lado, né? Quando ele muda de lado aqui da inequação, ele vai invertendo o sinal, fica positivo. Então vai ficar K elevado ao quadrado menor do que o número 4. Muito bem, mas nós não queremos saber quem é o K elevado ao quadrado, nós queremos saber quem é apenas K. Então eu vou tirar a raiz quadrada desses dois lados aqui da minha inequação. Tudo bem? Então vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de K elevado ao quadrado e raiz quadrada do número 4. Do lado esquerdo, né, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo. Mesmo que o K seja um número negativo, quando você eleva ele ao quadrado, ele se torna positivo. E a raiz quadrada desse número, então, vai ser positivo. Logo, pessoal, desse lado esquerdo da inequação, eu sempre vou ter um número positivo. Em outras palavras, eu vou ter, então, o módulo da letra K. Entendido? Do lado direito, raiz quadrada do número 4. Opa, professor, a raiz quadrada do número 4 é o número 2. Tá legal? Muito bem. Quais são os números em que o módulo de K ele tem que ser menor do que o número 2? Ora, esse K ele tem que ser um número compreendido entre menos 2 e 2. Por definição, o módulo de um número ele é o valor positivo daquele número, independente de o sinal do número inicial ser positivo ou ser negativo. Logo, se aqui eu colocar o número menos 3, por exemplo, o módulo dele vai ser 3 positivo, e o 3 positivo é maior do que o 2.
Do mesmo jeito, se eu colocar o número 4 positivo aqui no lugar da letra K, o módulo de 4 é 4 positivo, e esse 4 é menor do que 2. Compreenderam aí? Então, pessoal, os únicos valores na qual esse módulo aqui vai ser menor do que 2 é para o intervalo numérico onde o K ele é maior do que menos 2 e menor do que o número 2. Então, nós concluímos que menos 2 é menor do que o K e, ao mesmo tempo, o K é menor do que o número 2. Pronto. Encontramos, então, a terceira situação do enunciado do problema. Para ficar bem tranquilo de entender, né, como eu já falei para vocês, eu tenho que atender às 3 condições simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou colocar aqui retas representando os intervalos. Tudo bem? Então, vamos nós. Vou colocar aqui uma reta do primeiro intervalo, do segundo intervalo e uma reta do terceiro intervalo. Vou marcar aqui o número 0, 1, 2 e 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Isso para todas as retas, tá? Vou colocar a numeração e identificação só aqui em cima, mas cada ponto desse aqui é um ponto similar em cada uma dessas retas. Muito bem. Feito isso, nós vamos aqui identificar cada uma dessas retas como intervalo de cada uma dessas situações. Na primeira reta, o K ele tem que ser menor do que 2,25. Preste atenção aqui, ó, que o sinal ele é de menor e não de menor ou igual. Lembram lá de intervalos? Quando eu tenho uma inequação cujo símbolo é menor que ou maior que, o número de referência ele não entra no intervalo. Ele serve apenas como referência. Logo aqui eu vou ter uma bolinha aberta. Se fosse menor ou maior ou igual, aí eu teria uma bolinha fechada na minha reta, na minha representação. Tudo bem? Na segunda situação, o K tem que ser menor do que 0. E na terceira situação, o K tem que estar compreendido entre menos 2 e mais 2. Muito bem, então vamos lá. Na primeira situação, como foi comentado, o K tem que ser menor do que 2,25. O número 2,25 está mais ou menos nessa região bem aqui, tá, pessoal? Ó, vou até colocar aqui um pouco apertadinho. 2,25. 2,25. Está mais ou menos aqui. Logo, a partir desse ponto aí para baixo, qualquer número serve para esta resolução da primeira situação. Serve para essa resolução na primeira situação. Tá legal? Então eu vou colocar aqui, gente, ó, uma bolinha aberta bem aqui nesse número, tá? Porque ele não pertence ao nosso intervalo. E eu sei que qualquer número do K que seja menor do que este valor aí serve para a nossa situação. Beleza? Tranquilo por enquanto. Vamos na segunda situação. O K tem que ser menor do que 0. Ele tem que ser negativo. Então, eu vou vir bem aqui, ó, no meu valor de referência, que é o 0, vou colocar uma bolinha aberta, já que esse 0 ele não pertence ao meu intervalo. Mas eu sei que qualquer valor do K que seja menor do que este número 0, ele serve para a nossa resolução. E, por fim, o número K da terceira situação, ele tem que estar compreendido entre menos 2 e o número 2. Então, eu vou vir mais uma vez aqui na minha representação gráfica e vou colocar duas bolinhas abertas no menos 2 e no número 2, para então identificar o nosso intervalo, que é entre menos 2 e 2. Muito bem, agora vamos ao que a questão pede, né? Quantos são os valores inteiros que o número real K pode assumir para essas 3 situações? Número inteiro, pessoal, é aquele número que não é quebrado, né? E notem que aqui, nas nossas 3 representações, o único número inteiro que atende às 3 situações é o número menos 1. Olha aqui, ó, o número menos 1, ele pertence aos 3 intervalos simultaneamente. Então, somente ele é o número capaz de atender a todas as outras. Professor, mas e o número menos 2? Ele também não pertence aos 3 intervalos?
como eu citei, não, né? Ele pertence aqui ao primeiro e ao segundo, mas ele não pertence ao terceiro, ó, bolinha aberta. Ele está incluso aqui nesse intervalo apenas como referência. Ele não serve como resposta para a nossa situação. Tudo bem? Logo, o único valor realmente é o número -1. Então, esse número K só pode ser o número -1. Mas a questão não pergunta qual é o valor do K, ela pergunta quantos valores o K pode assumir. Logo, a nossa resposta é 1. Ele só pode ter um único valor. Não é verdade? Quem é esse valor? É o número -1. Portanto, o item correto da nossa questão é o item B de bola. Eita, essa foi trabalhosa, hein? Mas deu certo. Morreu, vai é pra A. Questão 16. Seja f de domínio, intervalo aberto entre -2 sobre π e π sobre 2, e contradomínio R, é uma função real de variável real definida por f de x igual a e elevado a tangente de x. Pode-se afirmar corretamente que a imagem ou o conjunto de valores de f é o conjunto de todos os números. Item A, reais. Item B, reais maiores do que 0 e menores do que 1. Item C, reais menores do que 1. Item D, reais e positivos. Muito bem, vamos trabalhar com esta função, pessoal, com uma pequena adaptação. Vamos fazer aqui uma chamada mudança de variável, tudo bem? Eu vou chamar uma função g de m, na qual o número e está elevado a m. E quem é esse m? Esse m nada mais é do que a tangente de x, que aí vocês sim obtêm a função f de x. Tá legal? O que eu estou fazendo aqui é apenas uma mudança de variável. Ao invés de eu trabalhar com uma tangente de x aqui em cima, eu estou trabalhando com uma outra variável que eu estou chamando de m. E esse m, claro, corresponde exatamente ao valor da tangente de x. Tá legal? Se vocês observarem nesta função g de m igual a e elevado a m, nós temos, pessoal, uma função do tipo exponencial. Se você lembrar do gráfico dessa função, você consegue matar essa questão aqui facinha, facinha. Olha só, como é que se dá aí uma função do tipo exponencial? Qual é o gráfico desta função? Vou desenhar para vocês então aqui para ajudar o nosso entendimento. Tá? O gráfico de qualquer função exponencial, desde que o expoente seja positivo, nesse caso aqui ela vai ser uma função do tipo crescente, vai ser algo, pessoal, parecido com isto aqui, ó. Onde ela continua aqui para a esquerda e ela também continua para a direita. Tudo bem? Este ponto que ela está cruzando o meu eixo y necessariamente é o valor 1. Tudo bem? Necessariamente é o valor 1. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho o meu x igual a 0. Se você colocar o m igual a 0, nesta situação aqui, né? E elevado a 0, qualquer potência elevada a 0 vai dar 1. Então ele sempre vai passar pelo ponto 1. Tudo bem? E o que é que tem de especial nesse gráfico aqui? Esse gráfico, pessoal, ele cresce aqui, ó, até o infinito, tá? E também ele cresce aqui no sentido para a esquerda, ó, até o infinito também. Ele nunca vai tocar o meu eixo x. Tá legal? Por quê? Porque essa função aqui, ó, ela jamais vai poder ser igual a 0. Logo, ela também tende aqui ao infinito. Tá legal? E onde é que está, então, desenhado esse gráfico? Onde é que ele está posicionado? Ele está posicionado na composição positiva do meu eixo y. Em outras palavras, ele faz parte aqui, ó, do contradomínio positivo dos números reais. Logo, o nosso conjunto imagem, ele vai ser, então, os números reais positivos, e como essa reta não pode tocar no eixo x, ele não pode ser 0, então é um conjunto dos reais não nulos. A resposta que mais se aproxima disso aqui que nós encontramos é o item D de dado. São os números reais positivos, o conjunto imagem, então, desta função f de x igual a e elevado a tangente de x. Morreu, Maria Preá. Questão 17. Se as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo são respectivamente 4 metros, 6 metros e 8 metros, então
a medida da área desse triângulo em metro quadrado é, item A, 5 raiz de 6, item B, 3 raiz de 15, item C, 6 raiz de 5, ou item D, 4 raiz de 15. Muito bem, essa questão, pessoal, é uma questão muito tranquila de se resolver, desde que você lembre de um pequeno detalhe. Você lembre da fórmula de Herão ou fórmula de Heron, tanto faz. O que é que diz a fórmula de Herão? Ela diz que a área de um triângulo depende do semiperímetro e depende também dos lados deste triângulo. Ou seja, P multiplicado com P menos A, multiplicado com P menos B, multiplicado com P menos C. Onde a letra P representa o semiperímetro, A, B e C representam os lados. O A, o B e o C nós já temos, é o número 4, o número 6 e o número 8. Só falta determinar quem é o perímetro, o semiperímetro. E como é que se calcula o semiperímetro, professor? A gente calcula simplesmente somando todos os lados e dividindo por 2. Portanto, o semiperímetro vai ser 4 somado com 6 somado com 8. Tudo isso dividido por 2. Então, 4 mais 6 é 10, 10 mais 8, 18, 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, esse é o nosso semiperímetro. Agora vamos aplicar a fórmula com os valores dos lados que nós temos e terminar a questão. A área vai ser, então, a raiz quadrada do número, o semiperímetro, que é o número 9, multiplicado com 9 menos 4, semiperímetro menos o lado A, vezes 9 menos 6, semiperímetro menos o lado B, multiplicado com o número 9 menos o número 8, semiperímetro, menos o lado C. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. A área é igual a raiz quadrada de número 9, eu vou repetir por enquanto. 9 menos 4 vai dar o número 5. 9 menos 6 é o número 3. E 9 menos 8 é o número 1. Ok? Vamos então tirar a raiz quadrada desses números, tá? Notem que entre todos eles, os únicos números que têm raízes quadradas exatas aqui é o número 9 e o número 1. Raiz quadrada de 9 é o número 3. Então eu posso tirar a raiz quadrada do número 9. Vai ficar 3. E a raiz quadrada do número 1, que também é o número 1. Logo vai ficar dentro da raiz apenas o número 5 e o número 3, pois eles não têm valores exatos para essa raiz. Então, vou repetir aqui a raiz quadrada. E 5 vezes 3, pessoal, vai dar 15. Pronto. Encontramos, então, o nosso resultado. A resposta correta é o item B de bola. Morreu Maria Preá. Questão 18. Em um plano, considere um círculo cuja medida do raio é igual a 0,5 metros, um quadrado Qzão circunscrito ao círculo e um quadrado Qzinho inscrito no mesmo círculo. Podemos afirmar corretamente que a medida em metros quadrados da área da região do plano inferior a Q e exterior a Qzinho é igual. Item A, 0,15 π, item B, 0,25 π, item C, 0,50 ou item D, 0,35. Está muito claro que nós temos aqui um problema de geometria plana e na UES, especificamente na UES, é interessante, pessoal, que a gente faça o desenho da questão quando se trata de geometrias, né? Porque facilita a resolução, você visualiza melhor essa resolução, tá legal? Como a UES não costuma dar esse desenho para a gente precisa ler, interpretar, montar o desenho para que fique melhor a visualização. Então, é o que eu vou fazer agora. Muito bem, então aqui nós temos a circunferência, o quadrado Qzão circunscrito à circunferência, ou seja, ele foi desenhado pelo lado de fora da circunferência, e o quadrado Qzinho, que é o quadrado inscrito à circunferência, ou seja, ele foi desenhado pelo lado de dentro desta circunferência. Tá legal? E a questão fala o seguinte, a circunferência ela tem um raio de 0,5 metros.
Pensa comigo, pessoal, se você traçar o raio da circunferência nesse sentido, nessa direção, note que isso aqui é exatamente metade do lado do quadrado maior. E se nós fizermos o raio da circunferência nessa direção e nesse sentido, nós vamos ter o raio da circunferência coincidindo com metade da diagonal desse quadrado menor. Pronto, feito isso, você consegue então relacionar os lados dos dois quadrados com a circunferência, através do raio. Vamos fazer isso. Vamos lá, quanto vale o lado do quadrado maior? Como eu acabei de falar para vocês, o raio que é 0,5 metros, vou até colocar aqui para ajudar na identificação, 0,5 metros. Esse aqui também é 0,5 metros. O raio da circunferência, que é meio metro, ele coincide aqui com metade do lado do quadrado maior. Logo, o lado do quadrado maior, que eu vou chamar aqui de L, ele vale 1 metro. Bem tranquilo de perceber isso, né? Se metade é 0,5, de uma ponta a outra, então, desse quadrado, o lado do quadrado vai ser o dobro deste valor, 1 metro. Deixa esse valor guardado por enquanto, porque nós vamos já precisar dele para resolver o que a questão nos pergunta. E vamos agora determinar quem é o lado do quadrado menor, o quadrado Qzinho. Como eu também citei para vocês, o raio desta circunferência, ele é metade da diagonal do quadrado menor. Para quem não lembra, a diagonal de qualquer quadrado, meu povo, sempre é L raiz quadrada de 2. Mas a diagonal aqui, neste caso, ela mede 1 metro. Concorda comigo? Se o raio é 0,5, o diâmetro, então, coincide aqui com todo o diâmetro, a diagonal deste quadrado. Então, o diâmetro vai ser 1 metro, logo, a diagonal do quadrado também vai ser 1 metro. Tá? E o lado eu vou chamar de LQzinho, para representar aqui, então, o lado do quadrado menor, sobre a raiz quadrada. Essa raiz quadrada eu vou passar ela por outro lado dividindo, já que ela está multiplicando aqui a minha incógnita, e eu vou ter então que o lado do quadrado menor vai ser 1 sobre a raiz quadrada do número 2. Não tem necessidade, por enquanto, de fazer a radiciação. E vamos então ao que a questão nos pergunta. Ela quer saber, meu povo, quanto é a área da região exterior a Qzinho e interior a Qzão. Ou seja, o que ela está perguntando para a gente aqui é quanto vale a área desta região aqui. Essa moldura aqui, parece um quadro, né? Essa área aqui é o que ela está nos perguntando. Tudo bem? Como é que eu calculo essa área? Se você calcular a área do quadrado todo, do quadrado grande, né? E retirar a área do quadrado menor, você vai ter exatamente essa parte pintada de verde aqui. Ou seja, a área que a questão está nos perguntando nada mais é do que a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. E quem é a área do quadrado maior? É L elevado ao quadrado, né? Base vezes altura, como a base tem a mesma medida da altura, é L. L elevado ao quadrado, então vai ficar 1 elevado ao quadrado. Menos área do quadrado menor. O quadrado menor tem esse lado aqui, então vai ficar L elevado ao quadrado, ou seja, 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 elevado ao quadrado é 1. Na fração 1 elevado ao quadrado é 1 também, e raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é como se esse quadrado cancelasse a raiz, fica só 2. 1 menos metade vai dar metade, não é verdade? Ou ainda 0,5 metros. Morreu Maria Preá. O nosso item correto, então, é o item C de casa. Questão 19. Considerando a função real de variável real definida por f de x igual cosseno de x mais secante de x mais 2 vezes o cosseno de x, onde x é tal que o cosseno de x é diferente de zero, é correto afirmar que a imagem de f, isto é, o conjunto de valores de f, é qual dos itens? Vamos lá. É crucial. Nós temos aqui, claro, um problema de
função misturado aí com um pouco de trigonometria. É essencial para essa resolução que você lembre que a secante de x na trigonometria, ela é, pessoal, o inverso do cosseno, tá? Vou fazer, então, essa substituição aqui na secante, e aí nós vamos ter uma função apenas, exclusivamente com cosseno. Então, vai ficar o seguinte. F de x é igual a cosseno de x mais 1 sobre o cosseno de x. Lembrando, eu estou substituindo aqui a secante de x, que ela corresponde a 1 sobre cosseno de x, mais o número 2, multiplicado com cosseno de x. Tudo bem? Eu posso multiplicar esse cosseno com todos esses termos aqui, né? Vamos fazer isso. F de x é igual a cosseno de x multiplicado com cosseno de x é simplesmente cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno de x multiplicado com cosseno de x, quando eu fizer essa multiplicação, o cosseno da multiplicação cancela com o cosseno do denominador. Então aqui eu vou ter apenas o número 1. E 2 vezes cosseno de x vai dar, então, 2 cosseno de x. Tá legal? Notem, pessoal, que essa função é a função de um quadrado perfeito. Deixa eu só reorganizar que fica mais fácil de visualizar. Olha só. F de x é igual a cosseno ao quadrado de x mais 2 vezes o cosseno de x mais o número 1. Olha que bacana. Quadrado do primeiro termo, o primeiro termo aqui é o cosseno, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, o cosseno, né, como eu já falei, é o primeiro termo, o número 1 vai ser o segundo, 2 vezes cosseno é 2 cosseno. 2 cosseno vezes 1, 2 cosseno de x. Mais o quadrado do segundo. 1 elevado ao quadrado é o próprio número 1. Então você tem aqui um quadrado perfeito. Eu posso, então, reescrever essa função como sendo f de x igual a cosseno de x mais o número 1 elevado ao quadrado. Muito bem, a nossa função, então, ela é cosseno de x mais 1 elevado ao quadrado. Essa é a lei que rege, então, esta função f de x. Vamos utilizar aqui de uma malandragem. Todos nós sabemos que o cosseno de x ele pode assumir valores mínimos e máximos, respectivamente iguais a menos 1, que eu vou colocar bem aqui, menos 1, e 1. Tudo bem? O cosseno de x, então, ele pode ser menos 1, é o valor mínimo dele, ou ele pode ser o valor máximo dele, igual a 1. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar o número 1 em todos esses termos aqui desta inequação. Por quê, professor? Para se aproximar o máximo desta lei aqui, da função f de x, tá? Então, para não ficar diferente, porque eu vou adicionar o número 1 aqui no cosseno, eu tenho também que adicionar o número 1 dos outros lados da inequação. Então vai ficar assim, minha gente, menos 1 mais o número 1 menor ou igual do que o cosseno de x mais o número 1 menor ou igual do que 1 mais 1. Notem, este número 1 e este número 1 foi a malandragem aqui que eu fiz, tá certo? Eu adicionei esses números aqui na inequação. De modo que o resultado vai ficar assim, menos 1 mais 1 é 0, menor ou igual do que o cosseno de x mais 1, aqui não tem o que se fazer, menor ou igual do que o número 1 mais 1, que é 2. Tá legal? Só que a nossa função ela é cosseno de x mais 1 elevado ao quadrado. De novo, vamos aplicar a malandragem aqui. Vamos elevar esses números aqui ao quadrado. É só fazer, então, 0 elevado ao quadrado, este termo aqui elevado ao quadrado, e este termo também elevado ao quadrado. Tá legal? Então, nós vamos ter, 0 elevado ao quadrado é 0. Menor ou igual, cosseno de x mais 1 elevado ao quadrado, menor ou igual do que 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Olha aí, pessoal, que massa. Quem é esse cosseno de x mais 1 elevado ao quadrado? É exatamente a nossa função, tá? É o nosso f de x.
Então eu posso dizer que nessa malandragem que nós fizemos aqui, a nossa função ela vai ter valor mínimo igual a 0 e vai ter valor máximo igual a 4. Porém, contudo, todavia, tem um pequeno detalhe aqui nesse enunciado. A questão fala que o cosseno de x ele tem que ser diferente de 0. Isso também tem que ser analisado, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aí juntos. Olha só, o cosseno de x tem que ser diferente de 0. Vamos utilizar a mesma malandragem aqui, ó, que nós utilizamos na inequação. Vamos adicionar o número 1 dos dois lados dessa igualdade e depois vamos elevar ao quadrado, tá? Dessa igualdade não, perdão, dessa diferença, né? Então vamos ficar o seguinte, ó. Adicionando o número 1, cosseno de x mais o número 1 é diferente de 0 mais 1. Esses dois números 1 aqui, ó, como eu acabei de citar, foram adicionados aqui nesta diferença. E agora eu vou fazer o quadrado dos dois lados. Por quê? Porque aí eu vou ter exatamente a minha função. Olha só, cosseno de x mais 1 é o próprio cosseno de x mais 1, né, é elevado ao quadrado. Diferente de 0 mais 1 é 1. 1 elevado ao quadrado é 1. E quem é esse cosseno de x mais 1 elevado ao quadrado? Nós já sabemos, é a nossa função f de x. Portanto, a nossa função f de x tem que ser diferente de 1. Olha que massa, encontramos então a nossa resposta. A função tem que ser diferente de 1 e, ao mesmo tempo, ela tem um intervalo aqui compreendido entre 0 e 4. Portanto, a nossa resposta, então, ela vai ser intervalo fechado no número 0 e 4. Por que é fechado? Porque aqui, ó, é menor ou igual, tá? Mas ele não pode ser o número 1. Então, vamos tirar aqui, ó, o número 1 do nosso conjunto imagem. Morreu Maria Preá. O item que tem essa informação é o item A. Questão 20. Considere os polinômios m de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, n de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 e q de x igual a 3 elevado ao cubo menos x ao quadrado menos 4x mais 4, que tem como fator comum o polinômio f de x igual a x menos 1. Se P de x é igual ao produto de mx com nx com q de x, a soma das raízes distintas da equação polinomial P de x igual a 0 é igual a item A 16, item B 6, item C 10 ou item D 4. Então, vamos lá, probleminha aí de polinômios. Notem que a questão fala que todos eles, né, todos os polinômios m de x, n de x e q de x têm um fator comum x menos 1. Em outras palavras, a questão está dizendo que a gente pode dividir cada um desses polinômios pelo fator x menos 1. Aonde esse 1 aqui, ó, ele é raiz da função, ele é a raiz aqui do polinômio f de x. Tá legal? Para fazer essa divisão, tem algumas formas de se fazer. Eu vou utilizar a técnica do Briot-Ruffin, que consiste em utilizar apenas os coeficientes dos polinômios. Então, aqui, ó, eu vou escrever os coeficientes do polinômio. Aqui eu vou utilizar o do m de x. Então, vai ficar, ó, primeiro coeficiente, número 1. Segundo coeficiente, menos 3. Terceiro coeficiente é o número 2. Neste canto aqui, ó, nós vamos colocar a raiz. Eu sei que o número 1 é raiz quadrada. Quem me garante isso? É exatamente esse fator comum, tá, pessoal? X menos 1 é como se fosse x menos uma das raízes, tá certo? Então, como tem x menos 1, é porque o número 1 aqui é raiz desses polinômios, tá? Como é que consiste aqui, então, a resolução da técnica do Briot-Ruffin? Você baixa aqui, ó, sempre vai ser assim, baixa o primeiro número, multiplica ele com o número 1, no caso aqui com a raiz, que é o número 1, e adiciona o número seguinte. Então, olha só, 1 multiplicado com 1 é o próprio número 1.
1 somado com menos 3 vai dar menos 2. Aí você coloca o resultado aqui embaixo. E agora continua o mesmo procedimento. Menos 2 multiplicado com 1 é menos 2. Menos 2 somado com 2 vai dar, então, 0. Tudo bem? E, de fato, pessoal, aqui ó, tem que terminar em 0, tá? Por quê, Renato? Porque isso aqui é o resto da divisão. Como esse número 1 ele é raiz do polinômio, tem que ser, então, o número 0 aqui, o resto da divisão, tá? Renato, e o que é que significa esse 1 e esse menos 2 aí? Aqui são os coeficientes do resultado da divisão do polinômio por x menos 1. Aqui nós temos o x e aqui nós temos o termo independente, tá? Já que aqui é um x elevado ao quadrado, né? Então aqui vai ser apenas um x, que é um termo antes, e o termo independente. Logo, a nossa função m de x, ela vai ser, ó, x menos 2, né, que é o termo independente, multiplicado com o fator comum, que é o x menos 1. Ó, se você multiplicar aqui cada um desses termos, você vai ter exatamente o polinômio que a questão deu. X ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Eu só fiz então aqui a decomposição dele, né, com o seu fator comum. Vou fazer a mesma coisa com as outras equações também, com os outros polinômios, tá? Então, continuando. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Do mesmo jeito, a raiz quadrada aqui ó, é o número 1 para o segundo polinômio, o n de x. E quem são os seus coeficientes? Ó, 1, menos 4 e 3. Então, deixa eu colocar aqui o 1, o menos 4 e o 3. Vou baixar esse número 1, o primeiro coeficiente, multiplico com a raiz e adiciono o termo seguinte. 1 vezes 1 é 1. 1 somado com menos 4 é menos 3. Menos 3 multiplicado com o número 1 é menos 3. Menos 3 menos 3 somado com 3 vai dar 0. Né? Então, aqui quem são os nossos termos? X, ó, 1 vezes x, que é x, menos 3, x menos 3, multiplicado com o x menos 1, que é o fator comum de todos os polinômios. Por último, vou fazer mais uma vez aqui a técnica do Briot-Ruffin com o terceiro e último polinômio, que é o polinômio q de x. Os termos, ó, 1, menos 4 e 4. 1, menos 4 e 4. O número 1 é raiz quadrada de todos eles. Vou baixar aqui o primeiro coeficiente e continuar a técnica. 1 multiplicado com 1 vai dar 1. Somado com menos 1, não resta nada. 0 multiplicado com 1 é 0. 0 somado com menos 4 vai restar menos 4. Menos 4 multiplicado com 1 é menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Beleza? Então aqui nós vamos ter, ó, como isso aqui é um polinômio, né, de grau 3, aqui vai ser o de grau 2. Então fica x elevado ao quadrado. Aqui deveria ter um x, né, mas como deu 0, 0 vezes x é 0 mesmo, menos 4. Então, o polinômio... Opa, não é p, né? É q. O polinômio q de x, ele é igual a x ao quadrado, menos 0 vezes x, que é 0, menos 4, multiplicado com x menos 1. Show? Pronto, pessoal, nós temos aqui, então, os nossos 3 polinômios escritos, né, na forma reduzida, utilizando, então, o fator comum de todos eles. Agora, preste atenção. O nosso polinômio p de x, a questão falou que ele é o produto de mx com nx com q de x. Mas quem é o nosso m de x? Ó, vou substituir. O m de x é tudo isso aqui. X menos 2, multiplicado com x menos 1, vezes n de x, que é x menos 3 vezes x menos 1, multiplicado com q de x. Quem é o q de x? X ao quadrado menos 4, multiplicado com x menos 1. E a questão falou que, para ser raiz, claro, né, para ser raiz do polinômio, esse polinômio p tem que ser igual a 0. Opa, tudo isso aqui, pessoal,
tem que ser igual a zero, tá? Renato, mas foi mais complicado, né? Ficou um negócio monstruoso aí. Mas calma, todos eles não estão multiplicando? Numa multiplicação, para que você obtenha o resultado nulo igual a zero, um desses termos que estão multiplicando obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Olha que massa. O primeiro termo aqui, ó, o primeiro parênteses, ele pode ser igual a zero. É uma das condições. Se x menos 2 for igual a zero, é porque o x vai ser igual a 2. Concorda comigo? Ó, eu vou fazer só a primeira resolução aqui, porque as demais é só repetição. Ó, x menos 2, que é esse primeiro parênteses, ele pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, quanto vale o x? O x aqui, ó, passa o menos 2 para o outro lado somando, vai ser igual a 2. Tudo bem? Esse é o primeiro valor do x, para que tenha aqui essa raiz igual a zero. Logo, esse 2 aqui, ele é a raiz desse polinômio. Pela mesma ideia, faz com todos os outros parênteses. Olha só, x menos 1 também ele pode ser igual a zero. Se isso acontecer, fazendo essa mesma continha, o x aqui vai ter que ser igual a 1. Tudo bem? Então, deixa eu colocar logo aqui, ó. O x vai ter que ser igual a 1. Beleza. Deixa eu ir marcando aqui os parênteses, né, que nós estamos fazendo, que é para não nos confundirmos depois. Ó, já fiz esse, já fiz esse. Vamos fazer esse agora. X menos 3 também pode ser igual a zero. Se isso acontecer, o x tem que ser igual a quanto? Quanto? Exatamente. X igual a 3. Tudo bem? Sempre seguindo a mesma lógica aqui, ó, da primeira resolução, tá? Beleza, o próximo parênteses, ó, x menos 1, ele também pode ser igual a zero, né? Mas eu já coloquei o resultado bem aqui, ó, tá? O x menos 1, ó, é a repetição desse aqui, já tem aqui o valor, então não preciso nem colocar de novo. Próximo parênteses, x elevado ao quadrado menos 4, ele também pode ser igual a zero, meu povo. Se isso acontecer, aqui eu vou fazer a continha, tá? Ó, x elevado ao quadrado menos 4, ele pode ser igual a zero. Se isso acontecer, nós vamos ter que o x ao quadrado, ele é igual a 4, né? Passei o menos 4 aqui para o outro lado, positivo, e passa esse quadrado como raiz quadrada. Então, o x aqui, ele pode ser raiz quadrada de 4, logo, o x, ele pode ser 2, ou ele pode ser menos 2. Para esta situação aqui. Como esse x igual a 2, ó, eu já coloquei aqui como raiz, não tem necessidade de repetir, né? Eu vou colocar agora apenas o x igual a menos 2. Todo mundo acompanhou aí? Porque o x igual a 2 eu já coloquei, né? Não precisa repetir. E, por fim, o último parênteses, né? O x menos 1 também pode ser igual a zero, mas eu já fiz essa continha, nós já vimos aqui que é x igual a 1. Pronto, agora nós vamos adicionar todos esses valores. Por que, professor Renato? Por que nós temos que adicionar? Porque a questão está pedindo a soma das raízes distintas. As raízes distintas nós já encontramos. Agora é só somar todo mundo, tudo bem? Então, quando eu for fazer essa soma, ó, nós vamos ter o seguinte. 2 somado com 1, somado com 3, somado com menos 2, né? Esse menos 2 se cancela com esse mais 2, vai ficar apenas 1 mais 3, que vai dar o número 4. Logo, o item correto dessa questão é o item D de dado. Morreu Maria Preá. Questão 21. Os elementos A, B, C, D da matriz M são distintos entre si e escolhidos aleatoriamente no conjunto 1, 3, 5, 7. Considerando-se para cada escolha destes elementos D, o determinante de M, o número de valores distintos que D pode assumir é item A, 6, item B, 8, item C, 16 ou item D, 24. Muito bem. Determinante de uma matriz a gente faz da seguinte maneira, né? Ó, essa aqui, multiplicação dos números na diagonal principal, e essa aqui, multiplicação dos números na diagonal secundária. Lembrando que quando você for executar a multiplicação da diagonal secundária, tem que haver a inversão do sinal, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer aqui que o determinante dessa matriz M, ela vai ser igual a A vezes D, na matriz, na matriz não, né? Na diagonal principal, A vezes D,
tudo bem? E a diagonal secundária é o produto de C vezes B, ou B vezes C, né? Só que como tem que inverter o sinal, então aqui vai ficar menos B vezes C. Muito bem, é assim então que nós vamos determinar a matriz, determinar o determinante da matriz N. Tudo bem? Então vamos lá, agora vamos fazer aquela velha perguntinha. De quantas formas diferentes com os números que eu tenho aqui, eu posso escolher, pessoal, os valores de A e de D? Note que nós temos aqui, 4 valores disponíveis e nós vamos escolher 2, né? Será que a ordem dessa escolha modifica aqui o meu resultado? Por exemplo, vamos supor que eu escolhi o número 1 e o número 3. Se eu fizer 1 vezes 3, o resultado vai dar 3. Se eu fizer 3 vezes 1, estou invertendo a ordem, o resultado continua dando 3. A ordem aqui não interfere na resposta, não interfere aqui no resultado desse produto. Então, nós estamos aqui diante de um pequeno problema de análise combinatória de combinação. Na combinação, a ordem das escolhas elas não interferem no resultado. Já o arranjo, a ordem dessas escolhas interfere no resultado. Tudo bem? Então, aqui, como a ordem não vai interferir, é um problema de combinação. Se eu tenho 4 elementos disponíveis, vai ser uma combinação de 4 elementos, e eu estou escolhendo de 2 em 2, né? Então, é uma combinação de 4 tomados 2 a 2. Aplicando a formulazinha, nós vamos ter aqui 4 fatorial sobre 2 fatorial multiplicado com 4 menos 2 fatorial. De modo que aqui eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, não vou desenvolver. 4 menos 2 é 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Muito bem. A gente pode, então, simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Dá para simplificar também o número 4 com o número 2. Aqui sobra 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, nós temos 6 formas diferentes de substituir aqui a letra A e a letra B no cálculo do nosso determinante. Tranquilo? 6 formas diferentes, então, de substituir esses valores. Muito bem, vamos supor que eu escolhi aqui o número 1 e o número 3 para essa substituição. Sobraram, meu povo, quantos valores para substituir a letra B e a letra C? Só tem o 5 e o 7, não é verdade? Então aqui nós vamos ter uma combinação de 2 valores disponíveis, escolhido 2 a 2. Claro, óbvio, o resultado dessa combinação vai ser igual a 1. Eu só tenho 2 elementos para escolher e eu vou fazer uma escolha de 2 números. Então só tem uma forma de escolher esses 2 números, né? Que são exatamente aqueles números que estão disponíveis. De modo que o total de possibilidades vai ser o produto entre a primeira combinação e a segunda. Mas esse produto é muito fácil de fazer, né? É 6 vezes 1. E esse 6 vezes 1 é exatamente 6. Em outras palavras, você tem 6 modos, então, de escolher aí os números entre o que foi fornecido na questão para substituir o A, o B, o C e o D, para então calcular a determinante do problema. Essa resposta ela está no item A. Morreu Maria Preá. Questão 22. Se 2 círculos cujas medidas dos raios são respectivamente U e V, com U menor que V, são tangentes exteriormente no ponto P, e se estes círculos também tangenciam os lados de um ângulo com vértice no ponto M, então o comprimento do segmento MP é igual a qual dos itens? Muito bem, probleminha de geometria plana. Como eu já falei para vocês na resolução de uma questão aqui anteriormente, o ideal é que a gente faça o desenho aqui do problema para que a gente entenda o que é que esse problema está pedindo a gente. Tudo bem? Então, vou fazer o desenho. Muito bem, então aqui nós temos o desenho. Circunferência menor, a circunferência maior, de acordo com o que a questão falou, né? O raio da circunferência menor é chamado de U, o raio da circunferência maior é chamado de V, de modo que o U tem que ser menor do que V, tá certo? Temos aqui um ponto M, é um ângulo aonde ele está tangenciando as duas circunferências,
e essa circunferência aqui, ela também se intercepta, elas se tocam aqui nesse ponto de tangência no ponto P. Tá legal? A questão quer saber quanto vale este segmento, que eu vou colocar de verde aqui na nossa tela, ó, do ponto P até o ponto M. Ela quer saber quem é tudo isso aqui. No desenho que eu fiz aqui, está relativamente tranquilo de saber quem são esses valores, né? Esse segmento MP nada mais é do que a letra X, que é um valor que eu desconheço aqui, ó, entre essa extremidade da circunferência menor até o ponto M, mais 2 vezes a letra U. Ó, aqui é o raio e aqui também é o raio, então é 2 vezes o U. O problema é, nós não temos ainda quem é essa letra X. Eu preciso descobrir quem é essa letra X para poder, então, descobrir qual dos itens vai ser a resposta do nosso enunciado, da nossa questão. Tá legal? Para isso, eu vou fazer aqui uma semelhança de triângulos. Notem que nós temos aqui, ó, um triângulo menor e eu tenho também um triângulo maior, fechando desde o ponto M até a circunferência maior. Tudo bem? As alturas deles, ó, eu conheço. E eu também conheço o maior lado deles, né? Que é aqui a hipotenusa, já que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Então eu posso fazer altura para altura, assim como hipotenusa para hipotenusa. Tudo bem? Então, fazendo isso, vamos fazer aqui, ó. Olhando para o triângulo maior, a altura do maior, que é V, está para a altura do menor, que é U, assim como a hipotenusa do maior, que é tudo isso aqui, ó, V, mais 2U, mais X, está para a hipotenusa do menor. A hipotenusa do menor é deste ponto aqui, ó, do centro da circunferência, certo, gente? Do centro da circunferência menor até o ponto M. E esse segmento aqui, ó, é a letra U somado com a letra X. Então isso aqui vai ser U mais X. Então qual vai ser a nossa ideia? Nós vamos aqui determinar em função da letra V e da letra U quem é a letra X e depois substituímos aqui no segmento MP para determinar então qual é a resposta da questão. Tudo bem? Para isso nós vamos multiplicar meio pelos extremos para eliminar aqui essas frações. Então nós vamos ter o seguinte: V multiplicado com U é VU. V multiplicado com X é VX. Cuidado que quando for fazer a multiplicação meio pelos extremos, o V não multiplica apenas a letra U, não. Ele tem que multiplicar todo mundo que está aqui embaixo. Do mesmo jeito, quando for multiplicar a letra U, multiplica todo mundo que está aqui em cima, não é apenas a letra V. Tudo bem? Fazendo a outra multiplicação, U vezes V, ou VU, né? É a mesma coisa, é VU. U vezes 2U vai dar 2U ao quadrado e U vezes X vai dar mais UX. Nós vamos juntar tudo que for letra X do lado esquerdo da igualdade, tudo que for outras letras do lado direito da igualdade. Então vai ficar o seguinte: esse VX, ó, já está do lado esquerdo, eu vou manter e vou trazer para perto dele o UX. Quando eu trouxer ele para cá, ele vai vir negativo, porque ele estava positivo lá. Isso aqui é igual. O V, o VU, né, já estava do lado direito. O 2U ao quadrado também já estava do lado direito. E esse VU eu vou levar para lá. Quando ele for para lá, ele vai negativo. Tá? Na verdade, nem precisava ter levado esse valor para lá. Eu poderia ter cancelado. Mas já que eu levei, vamos continuar a conta. Então, pessoal, eu vou colocar esse X aqui em evidência. Note que ele está multiplicando os dois termos. Então, eu posso fazer o seguinte: V menos U multiplicado com X. Tá legal? É igual a... Vamos cancelar os termos que são semelhantes, porém opostos, né? Que é o VU. Tem VU positivo e VU negativo. Pode cancelar. E sobrou aqui, ó, 2U ao quadrado. Vou pegar esse termo aqui que está multiplicando a letra X e passar para o outro lado dividindo, para finalmente descobrir quanto vale a letra X, tá? O X, então, vai ser 2U ao quadrado sobre V menos U. Beleza. Descobrir quanto vale o X em função da letra V e em função da letra U. Agora vamos voltar para cá, para o segmento MP, para a gente determinar quanto vale o MP, tudo bem?
Como eu estou sem espaço aqui embaixo, eu vou continuar aqui em cima. Tá legal? Então, ó, MP, ele vai ser igual a letra X, mas quem é a letra X? É tudo isso aqui, ó, essa fração inteira. 2U ao quadrado sobre V menos U. Ó, V menos U. Mais, tem o outro termo lá, mais 2U. Tudo bem? Para não ter que trabalhar com MMC aqui, porque eu sei que vocês não gostam, tá? Eu vou utilizar aqui de uma malandragem matemática. Eu vou multiplicar e dividir ao mesmo tempo pelo número, aliás, pelo termo, né? V menos U, tá? Por que, Renato, V menos U? Porque é o termo que eu tenho aqui no denominador. E a ideia aqui de fazer isso é colocar todo mundo no mesmo denominador. Tudo bem? Já que eu multipliquei, então, né? E eu que não modifiquei nada, tá, pessoal? Porque V menos U sobre V menos U vai dar 1, né? Então, não modifiquei o resultado aqui da nossa igualdade, tá? Mas como tá os dois termos agora no mesmo denominador, eu posso, então, escrever todos eles no mesmo denominador, que é V menos U. Tá? No numerador, como é que vai ficar? Esse 2U, ó, repete, não estamos mexendo nele por enquanto, e eu vou multiplicar o 2U com os termos internos aqui do parênteses. 2U multiplicado com V é mais 2UV, e 2U multiplicado com U é menos 2U elevado ao quadrado. Olha que massa! Esse 2U elevado ao quadrado eu posso cancelar com o 2U elevado ao quadrado, de modo que o nosso segmento MP ele vai ser igual a 2UV sobre V menos U. Morreu Maria Preá. Esse, então, é o segmento entre o ponto P e o ponto M, que a questão nos pede. Essa resposta aí, ela está no item B de bola. Morreu Maria Preá. E aí, pessoal, curtiram a resolução? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixa a dúvida aí nos comentários. Já me segue lá no Instagram? Ainda não? Pois dá uma passadinha lá. Tem um materialzinho bacana lá para vocês. Valeu, até a próxima. Fui!